Quando tu não consegue pegar um segmento aqui, ó, dois segmentos e estabelecer uma unidade de medida, certo? E se as medidas são irracionais, é isso que acontece. Tu não consegue pegar uma medida para contar de A até B e ao mesmo tempo contar de B até C. Tu nunca consegue porque as medidas são incomensuráveis. E é bem simples pegar duas medidas incomensuráveis. Daqui um pouco mais a gente vai ver assim, ó, que se tu tem uma unidade aqui, ó, e uma unidade aqui, formando um ângulo de 90 graus, a distância desse ponto até esse ponto aqui, ó, é incomensurável com qualquer um dos dois lados aqui. Então, se pega uma vareta de unidade, de uma unidade aqui, outra vareta de uma unidade, e entre eles está um ângulo de 90 graus, a distância entre esses dois pontos é incomensurável com essa. Ou seja, eu não consigo dividir isso aqui numa unidade de medida que eu vá conseguir dividir esse 1 na mesma unidade de medida. Eu não consigo contar os dois simultaneamente por uma mesma unidade de medida. Ah, professor, mas se eu contar de meio em meio, não vai dar. Tá, mas de terço em terço, de quarto em quarto, não importa. Tu vai tentar contar da fração que tu quiser, tu nunca vai conseguir contar os dois com a mesma medida. É diferente, né? Se tu tem uma medida assim, aqui valendo 1, não, aqui valendo 3, tá? Essa medida valendo 3 e essa aqui valendo 5, é fácil, né? Distribui isso aqui em 3 partes iguais, cada uma vale 1, ó, tu consegue distribuir 3 de 1 em 1 e 5 de 1 em 1 também, 1, 2, 3, 4, 5, né? Vale 1, vale 1, vale 1, vale 1, vale 1. Não acontece para aquela distância ali que vai ser incomensurável com a outra, tá? E a gente vai ver que é fácil montar medidas incomensuráveis, pelo menos de forma ideal, tá? O que nós temos aqui? Eu vou resolver alguns exercícios, já tem a resolução 1 aqui, vou resolver alguns exercícios, vocês vão ver que passado essas demonstrações, o negócio não é tão difícil, tá? A gente resolve tudo isso aqui fazendo análise visual, na verdade, tá? Vamos ali para a página 18, tá? É muito importante a participação de vocês, se vocês estão entendendo, tá? Né? Essa parte do conteúdo, ok? Por favor, perguntem qualquer coisa aí que vocês tiverem dúvida. Na figura a seguir, determine as medidas x e y, sabendo que as retas R, S e T são paralelas. Então, eu tenho feixe de paralelas aqui, ó, R, S e T, certo? E eu quero as medidas x, que é essa medida daqui até aqui, e essa medida y, que é essa medida daqui até aqui. Olha só o que eu vou fazer para vocês entenderem aqui, ó. Porque elas estão se cruzando, essas retas aqui, certo? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Essas aqui são as minhas retas paralelas. Para conseguir enxergar isso melhor, eu poderia fazer assim, ó. Tá bom, dá para enxergar aqui. O grande problema aqui, ó, Bernardo, é que as retas são paralelas, certo? Ele não define aqui o que é. Tá, a gente vai ver na resolução. Só um pouquinho. As retas são paralelas e daí eu posso fazer isso aqui, ó, quer ver? Tá? Uma reta
eu produzo esses segmentos aqui, ó, eu vou separar as retas, tá? Ó, essa aqui eu produzo isso, e essa reta que está aqui, ó, agora eu vou botar ela mais para cá, ó. Só um pouquinho. Tá. Certo? E daí quando a gente faz isso aqui, ó, a gente consegue, sabe o exemplo aquele do bambu? A gente consegue enxergar isso aqui como um exemplo do bambu, ó, daqueles bambus. Fica mais fácil de enxergar do que se estiver assim, né? Uma em cima da outra, mas dá para separar ali, visualmente tu consegue separar. Essa aqui tu coloca mais para cá e essa aqui tu arrasta mais para cá. Daí tu consegue tirar algumas conclusões. O que é importante nessa questão, na verdade, é saber o que ele está considerando ali como as medidas ali. É muito importante. Geralmente se coloca algumas orientações, né? Porque simplesmente colocar assim, ó. Só um pouquinho. Ué? Voltou? Simplesmente colocar assim, ó, tu não sabe. Tu tem que falar assim, ó, por exemplo, ó, se isso aqui vale x, por exemplo, certo? Eu não sei o que é que vale x na verdade. Se é isso aqui daqui até aqui, ou se é daqui até aqui, ó. Se isso aqui vale y. O que parece que essa medida aqui vale y, essa medida aqui vale 1, tá? Essa medida aqui vale 4 e essa medida aqui vale x, ó. Daqui até aqui. É o que parece. Então, esse segmento aqui poderia ser x mais y. Esse segmento daqui até aqui, 1 mais 4, que daria 5, né? Mas tem que se determinar, é importante, né? Tu colocar as medições ali, ó, para determinar ali. Isso aqui vale 4, isso aqui vale x, isso aqui vale 1, tá? Aqui ficou bem fácil ali, ó, tu vê que isso aqui vale 2, isso aqui vale 5, tá? Olha só qual é a técnica utilizada então ali pelo livro. Tá? Ele faz uma subdivisão aqui, ó, na intersecção, tá? Que eu vou marcar aqui, ó. E daí tu tem, que é uma reta paralela às outras, né? Então daí tu tem um segmento valendo 1 aqui e um segmento valendo 2. Aqui vale y e aqui vale 5. Como todas essas três retas são paralelas, tu sabe que existe uma proporcionalidade, tá? Então, tu pode comparar 1 com 2, por exemplo, ó, 1 em relação a 2 e do outro as correspondentes do outro lado, ó, y em relação a 5. Para descobrir o y, só passar o 5 multiplicando. 5 vezes 1 sobre 2 é o teu y. 5 vezes 1 dá 5 sobre 2 é o teu y. Então, já tem o valor de y, que é 5 sobre 2. Tá? E agora, depois calculamos as medidas x e y usando o teorema de Tales. Vamos calcular y. Ó. Y é 5 sobre 2. Agora vamos calcular x. Ele diz ali, ó, que x em relação a 4... Só um pouquinho. Já calculou y, né? Que é 5 sobre 2. Vamos calcular x. Deixar a figura em foco aqui.
x em relação a y, tá? Que esse segmento aqui é um segmento aqui, ó, e esse segmento para cá. Então, na mesma reta eu posso comparar x com y e posso comparar 4 com 1. Vamos ver aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Agora usando essa linha do meio aqui, tá? Como é que eu pego isso aqui, ó, essa reta aqui, ó, e arrasto ela para lá? E daí eu obtenho as mesmas medidas. Só um pouquinho. Fazer assim. Não. Tá. Acho que é aqui. Então tá. Tá. Aqui vale x e aqui vale y, tá? Para essa reta aqui. Agora vamos pegar esta reta aqui, ó, essa transversal, e vamos colocar ela aqui, ó, para ver a mesma situação. Tem que ficar de frente para o quadro, senão não vai dar certo. Aqui. Tá. Esse segmento aqui vale 4 e esse segmento aqui vale 1. Tá? Daí a gente transformou aquele caso que estava entrelaçado assim, né, por esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui coincidia com esse, daí eles se entrelaçaram, daí ficava difícil de ver, mas agora eu consigo, né? Eu separei as retas ali nas mesmas inclinações e eu posso comparar 4 com 1, ó. 4 em relação a 1 e da mesma forma, ó, o maior em relação ao menor, o maior aqui é o x em relação ao y. Então, resolvendo isso aqui, o y está dividindo, eu tenho que descobrir o x, né? O y está dividindo, passa multiplicando. 4 sobre 1 vezes o y é igual a x. 4 sobre 1, o y é 5 sobre 2, igual a y, divide por 4 em cima, por 2 em cima, por 2 embaixo. Então fica 2 vezes 5 sobre 1, é o teu y. O teu y vale 10. Que louco! Não, tem alguma coisa de errado aí. O teu x, eu troquei daqui para cá. Estava muito esquisito. Agora eu descobri. Ó, é o teu x, não pode trocar, né? O teu x, então, vale 10. O x vale 10. Pronto. E daí tu descobriu as medidas proporcionais, tá? Então tu pode utilizar assim, ó, transladar as retas para enxergar melhor, tá? Agora, com isso aqui, o que a gente, claro, tá tudo resolvido ali. Como é que a gente enxerga naquele traçadinho ali? Passa a linha, uma linha paralela, imaginária, um feixe ali, e veja as medidas.
e compare as medidas nos mesmos segmentos. Ó. Tá? Então, para descobrir o y, pode utilizar aqui, ó, 1 sobre 2, y sobre 5. Aí tu descobre que o y é 5 sobre 2. Depois, na mesma reta aqui, ó, no mesmo segmento, aqui, ó, tu tem 4 em relação a 1. E depois, nesse mesmo segmento, o maior é x em relação a y. Eles só estão entrelaçados. Se tu quiser, tu pode separá-los ou só imaginar a separação, né, e pensar, 4 dividido por 1 tem que ser igual a x dividido por y. Como tu já tem o valor de y, é só substituir ali e tá valendo. Certo? Isso na página 18. Vamos fazer alguns então. Vou fazer o exercício de número 1, tá? Vou fazer alguns com vocês aqui. Tá. Vou fazer o item B. Eu vou deixar o item A e o item C para vocês desenvolverem, certo? Vamos fazer o item B então. Deixa eu colocar aqui no cantinho. O item B, aqui sim, ó, ele está mostrando, ele está dizendo que todo esse pedaço aqui, ó, vale 33. Ele está dizendo que esse pedacinho aqui, ó, daqui até aqui, o maior deles, dos dois segmentos, é 27. E aqui ele está dizendo que todo esse pedaço aqui vale x. E esse pedacinho pequenininho aqui vale 2. Olha só, as informações parecem que são desencontradas. Pensa comigo. Aqui eu tenho todo o pedaço. Quanto é que vale? 27. Aqui eu também tenho todo o pedaço. Quanto é que vale? X. Eu tenho pelo menos a representação, x. Depois, aqui, ó, eu tenho quanto vale o maior deles. 33. Só que do outro lado, eu não tenho quanto é que vale o maior dos dois segmentos. Eu tenho quanto vale o menor. Esse pedaço aqui, eu não sei quanto é que vale. Eu poderia expressar esse pedaço aqui como todo x, exceto esse 2. Então, esse pedaço aqui vale x menos 2. É uma forma. Mas pensa só, se tudo isso aqui é 33, tá? Tudo isso aqui é 33 e esse tamanho é 27, quer dizer que esse pedacinho aqui, ó, são todos os 33 menos o 27. E aqui fica mais fácil porque daí não fica representado. Esse aqui eu representaria em função de x, esse aqui não. Isso aqui eu consigo expressar o valor, é 6. Essa medida aqui, ó, vale 6. 33 menos 27 é 6. Vai ter situações que não tem como tu botar um número. Tu vai ter que expressar. Por isso que eu já estou te dizendo aqui. Então, tá, ó. Então, eu posso fazer o seguinte para comparar. O tamanho grande, 33. Então, nessa reta aqui, eu pego o maior segmento, 33, em relação ao menor. Não é o maior segmento, eu posso pegar o segmento completo. Tá? Todo o segmento aqui, ó, 33. Certo? E comparar com 6. E da mesma forma, eu posso fazer aqui. Como é que eu fiz aqui? O completo em relação ao menor. Então, aqui o completo é x em relação ao menor, que vale 2. Se eu comparar 33 com 6, é a mesma coisa que eu comparar x com 2. Então, eu passo 2 multiplicando para o outro lado. 2 vezes 33 dividido por 6 é igual a x. Divide por 3 em cima, divide por 3 embaixo. 2 vezes 11 dividido 6 por 3 dá 2, é igual a x, simplifica 2 com 2, o teu x igual a 11. Tá? Então, quer dizer que esse x aqui é igual a 11. Tá? Então, é uma forma de tu fazer as comparações. As comparações que tu faz desse lado tem que ser a mesma comparação que tu faz do outro lado. Por isso que eu encontrei quanto é que vale esse segmento aqui, ó, que eu poderia comparar todo
todo o segmento aqui ó, com o pequeno e aqui todo com o pequeno. Eu não poderia comparar o grande com o pequeno, porque eu não tenho a medida do grande aqui, ó. Eu tenho a medida do todo, a do grande não, entendeu? Mas eu poderia expressar, se eu quisesse expressar, então, o grande vale x, todo x exceto 2, x menos 2 vale o grande. Então, como eu tenho a medida do grande e do pequeno aqui, e aqui do grande e do pequeno também, do todo, não é do grande, perdão. Ó, tenho a medida de todo o segmento e do pequeno, todo o segmento com o pequeno, então eu comparo, a comparação que eu faço à esquerda, eu tenho que fazer à direita também. Falar as dicas então para vocês aqui, ó, nos outros itens. Posso apagar aqui, sim ou não? Pode apagar. Tá, beleza. Esse aqui é o Ô, item. senhora, Pode perguntar. e como é que dá pra localizar o Y? O Y? Onde? Aham. Mas onde localizar o Y? Qual item? Eu achei que tinha um Y pra localizar. Ah, tá. Ali na resolução 1 aqui, ó. Isso. Na resolução 1 ali, a gente comparou, o Y é uma medida, tá? Ó, a gente comparou aqui, ó. A gente pegou esse pedaço aqui e comparou com esse pedaço aqui. E esse pedaço aqui, que é o Y, compara com esse. Daí a gente chegou, ó, 1 dividido para 2 tem que ser a mesma coisa que Y dividido para 5. Passa o 5 multiplicando. 5 dividido por 2 é o teu Y. Foi o que ele calculou aqui, ó, na resolução 1 do Y. Então, um pouquinho que eu vou... Entendi. Tá bem. Ó. Ali, ó. Pedacinho 1 dividido por 2, Y sobre 5. O 5 passa multiplicando, o 2 passa multiplicando, né? Depois o 2 passa dividindo, Y 2,5 ou 5 sobre 2. Ali que ele descobriu o valor de Y, tá? Agora eu vou dar uma dica aqui, ó, para vocês resolverem o item A. Amanhã eu venho com um gabarito para vocês, certo? Olha aqui, ó, as retas paralelas, R, S e T. Então, tem dois segmentos formados, né? Esse segmento é o maior, 18, esse aqui é o menor, 12. Aqui o segmento é X para ser descoberto e esse aqui 7,5. Esse ao X corresponde ao 18. Esse aqui tem que ser maior que esse, porque 18 é maior que 12. Como é que tu vai descobrir então o valor de X? Se tu dividir X por 7,5, tem que ser igual a 18 dividido por 12. Daí isola X na tua equação e descobre o X. Esse aí vai ser o item A, tá? Se precisar, tu volta no vídeo ali para verificar, tá? O item C é como o item, é como a resolução 1. O que tu vai fazer? Tá muito juntinho as coisas aqui, né? O que tu vai fazer? Tu vai passar uma reta paralela aqui, ó, tá? Tu sabe que para descobrir o x, ó, tu pode fazer, ó, 1 em relação a 5, 1,6, que é esse pedacinho aqui, em relação a x. Vai descobrir o valor de x, tá? Depois, nesta reta aqui, ó, daí tu já descobriu o x. Não precisa mais nada, tá? Ó, 1 em relação ao 5, 1,6, que é esse pedacinho. Esse pedacinho aqui é 1, esse pedacinho aqui é 1,6. 1 dividido por 5 é a mesma coisa que 1,6 dividido por x. Se espera que esse x seja maior do que 5, né? Porque 1,6 é maior do que 1. E até porque essa reta está mais deitada, tá? Então, é só fazer isso para descobrir o x. Passa uma linha horizontal nessa intersecção, sabe que esse valor vale 1, sabe que esse valor aqui é 1,6, né? Daí pode fazer a comparação para descobrir o x. Aqui no item C não tem y, até faria sentido ter um y ali para descobrir, né? No item C, tá?
Deixa eu ver agora. O exercício 2, esse aqui é de montar, certo? O exercício 2 na página 19. Um feixe de 3 retas paralelas determina em uma transversal os pontos B, E e F. Então, tu tem 3 paralelas. 1, 2, 3. Não sei, tá? Como é que a distância entre elas. Mas como esboço, vale, né? Esse feixe de 3 paralelas determina em uma transversal, essa aqui é a transversal, os pontos B, E e F. Então, ó, B, E e F, tá? E em outra transversal, então tu tem que saber ler e tentar fazer o desenho. E em outra, os pontos correspondentes B, B', E', F'. Então, para o B, tu tem essa correspondência B' aqui. Para o E, tu tem essa correspondência E'. E para o F, tu tem essa correspondência F'. Se a medida de BE, que é o que está falando aqui, ó, se B até E, daí tu vai colocando os valores, ó. Se B até E vale 8, B até E vale 8, E até F 14, ó, olha só o problema de fazer o esboço, ó. Eu saí desenhando assim sem ter noções de medida, né? Mas olha o que aconteceu aqui, ó. No meu desenho, esse pedaço aqui, ó, tá maior do que esse. No entanto, pela definição, esse pedaço aqui, ó, 14 é maior do que 8. Ele não vai ter problema, a gente não vai ter problema para resolver, né? Só não vai fazer sentido o desenho, entenderam? Então, na verdade, o ideal seria eu pegar essa reta aqui e colocar mais para cima, porque daí 14 ficaria com maior segmento e 8 com menor, tá? Não vai ter problema de solução aqui de equações. Eu posso fazer a conclusão de quanto vale o que eu preciso saber ali, sem problema. O problema é que o esboço não está representando, não está sendo fiel ao que eu preciso, né? Claro, eu fui saindo eu saí desenhando sem ler tudo, né? Na verdade, tá? Só vai ter um problema ali de sentido, mas de solução para o nosso problema não vai ter, tá? BE mede 8, então tá, a distância do B até o E, 8. EF, 14. B', E', 24. B', E', 24. Essa medida aqui. Eu vou botar por dentro a medida por causa dos pontos ali que estão por fora. Tá? 24. Calcule a medida EF. Tá? F', perdão. Então, essa medida E', F', eu vou colocar X. Observa que não vai ter problema nenhum para a solução, né? Olha só, eu posso comparar x para 24, o de baixo em relação ao de cima, e posso comparar o de baixo aqui em relação ao de cima também. Ó. X em relação ao 24, a comparação que eu fiz do de baixo com o de cima tem que ser a mesma comparação aqui, ó, de baixo que é 14 com o de cima que é 8. Tá? Passo o 24 para o outro lado multiplicando. X igual a 14 vezes 24 dividido por 8, divide por 8 em cima, divide por 8 embaixo. X é igual a 14 vezes 3 sobre 1, x igual a 30 mais 12, 42. Então, quer dizer que esse x aqui, ó, é 42 unidades de medida, que é centímetros, né? Então, esse tipo de problema, tu sai desenhando, tu pode desenhar, né? Não teve problema nenhum para a solução, só não faz sentido ter um
um segmento grandão representado aqui como 8 e um pequenininho representado como 14, da mesma forma. 24 é um segmento grandão e 42 o pequenininho, né? Então, se tu tem se tu lê todo o enunciado antes ali e quer fazer algo de forma a fazer sentido com um problema, um esboço que não tente te enganar, né? Daí tem que ler todo o enunciado e verificar ali algumas situações. Geralmente o aluno tem pressa, né, em resolver uma prova do Enem, por exemplo. Tu não vai te preocupar se a equação resolve o teu problema, tu não vai te preocupar então tanto com o problema, só interpretar depois a resposta. Na verdade. Bom, esse aqui eu fiz com vocês, o exercício 3. Calcule os valores x, y, z, sabendo que x mais y mais z é 76. Então, olha só o que tu tem aqui, ó. Tu tem que todo esse segmento aqui, ó, vale 76. Tu também tem o valor de todo esse segmento aqui, ó. É só somar 10 mais 12 mais 16, tu tem o valor de todo esse segmento. E como é que tu descobre o valor de x, de y, de z? Então, todo o segmento em relação a 10, tu pega todo o segmento aqui, que tu sabe que vale 76, em relação a x, descobre x. Pega todo o segmento em relação a 12, pega o 76 em relação a y, tu descobre y. Pega todo o segmento em relação a 16, pega todo o segmento em relação a z e descobre o valor de z. R, S, T são paralelos, é só aplicar as razões ali, todo o segmento de um lado em relação a cada um dos pedaços. E todo o segmento aqui, ó, vale 76, certo? Ó, x mais y mais z vale 76. Daí compara 76 com x, 76 com y, 76 com z, de forma respectiva. A soma aqui, vamos ver quanto é que dá. 28, 38 aqui? 38? Ó, 12, 28 mais 10, 38. 38, então, 38 em relação a 10 vai ser respectivo a 76 a x. 38 em relação a 12, respectivo a 76 a y. 38 em relação a 16 é respectivo a 76 em relação a z. Aí tu descobre cada um dos valores x, y e z. O exercício 4, eu vou pedir daí, então, ó, já tem o desenho no exercício 4. Tu tem que verificar uma coisa muito parecida com o exercício 2.